Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e primeiramente eu peço desculpas aí pelo vídeo. Eu estou gravando ao céu aberto. Aqui atrás, aqui em cima, nós estamos montando o templo, uma das filiais do Templo da Sabedoria Ancestral, né, que é um templo aí onde a gente vai realizar algumas atividades públicas e algumas atividades ritualísticas. Caso você queira participar desse projeto aí, é só clicar no botão Seja Membro que você vai ter acesso a participar da gente com, nesses rituais abertos que nós vamos fazer e tal. E você vai fazer parte da corrente e vai se desenvolver, enfim. Se você tiver afim, clique aí no botão Seja Membro. Quinta-feira dessa semana eu vou fazer aí uma live exclusiva com os membros, apresentando um pouco o projeto e tal. Mas enfim, o motivo desse vídeo não é esse não. Só me perdoe a iluminação, o som que vazar, né? Os passarinhos estão voando livres aí, então tem os sons da cidade também, enfim. Mas o objetivo desse vídeo é falar aí que eu comecei a ler aí o Universo Desencanto, da Cultura Racional, um livro aí que é o base para essa filosofia, não sei se eu posso chamar de filosofia, mas para esse grupo aí, é um dos carros-chefes desse grupo, que é esse livro Universo Desencanto. E por que eu li comecei a ler esse livro? Porque tem uma inscrita no canal que todo vídeo que eu posto ela bota que o que eu estou falando é uma ilusão e que eu tenho que ler o Universo Desencanto para descobrir a verdade que eles têm lá, que vai mudar minha vida, enfim. Aí eu falei, vamos ler esse livro para ver, né? De repente ela está certa e eu estou errado. E eu comecei a ler esse livro. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que a minha primeira impressão que eu tinha da cultura racional não era muito positiva, pois o único parâmetro que eu tinha era o Tim Maia. Né? Eu li algumas biografias do Tim Maia, assisti o filme do Tim Maia, enfim, eu sou fã do Tim Maia. E o Tim Maia fez parte da cultura racional, ele lançou inclusive, se eu não me engano, 2 discos inteiros só sobre a cultura racional. E depois ele se desfiliou da vertente, abandonou a vertente. Então, primeira impressão que eu tinha da cultura racional é o ponto de vista do Tim Maia. E o Tim Maia a gente sabe que era um caótico, né? Ele era um cara caótico e a gente não pode também parar para se basear nele, simplesmente nele, porque ele era um cara que vivia a vida dele de uma maneira muito intensa, né? Então, mas a impressão que se dá é que se trata de uma seita. Eu não sou muito fã de seitas, eu não sou muito fã de cultos, eu não sou muito fã de lavagem cerebral, né? Então eu tinha uma visão um pouco negativa da cultura racional, mas de qualquer forma eu falei, vamos ler o livro, de repente eu estou errado, né? Eu não conheço nenhum membro pessoalmente da cultura racional, falei, de repente eu estou errado, vamos ler o livro. Tá, e as primeiras impressões, eu não terminei de ler o livro, mas as primeiras impressões é que não existe nada de novo debaixo do sol. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o livro me parece uma adaptação, uma reformulação de conceitos aí que são estudados e debatidos no ocultismo e no hermetismo há milênios. Tá? É uma adaptação a novos tempos, é adaptação a um novo padrão cultural, mas é uma adaptação. E por que eu digo isso? Porque um dos conceitos fundamentais do livro ele é baseado na ideia de Adam Kadmon, que é um conceito cabalista muito antigo, também é a espinha dorsal da Kabbalah judaica, né, e da hermética posteriormente, né, que diz que o homem era um ser perfeito, vivia em perfeição, simbolicamente comeu o fruto da árvore do conhecimento e teve uma queda. Então, todo o livro é baseado nessa ideia de queda, em que o homem era perfeito, ele era um ser
plenamente irracional e teve uma queda e evoluiu, e agora ele está subindo novamente a árvore da vida, a árvore conhecimento, para voltar ao status que tinha antes da queda. Então o livro todo é baseado nessa ideia, que é uma ideia antiga, né? Não há nada de novo e também não há nada de errado com isso, né? Muitas das culturas, muitas das correntes espiritualistas, na verdade, o que fazem é pegar esses conceitos perenes, esses conceitos antigos, e adaptar a novas mentalidades, né? Então a gente vê, por exemplo, Star Wars, Harry Potter é a jornada do herói, que pode ser correlacionada com a jornada de Jesus, por exemplo, né? A gente vê que Star Wars e Harry Potter beberam muito dessa árvore. Então é uma história antiga que está sendo recontada e recontada há milênios, e a cada recontagem ela é adaptada a um novo padrão cultural. E o livro me parece ser isso, né? Me parece ser uma adaptação de conceitos antigos adaptados a um novo tempo, né? Outra coisa que me faz pensar isso é que eles dão grande ênfase aos fluidos elétrico e magnético, que é um dos polos centrais do hermetismo, né? Que o mesmerismo foi muito popular, onde ele fez esse conceito se estender às grandes massas, ao público em geral, tá? Mas é um conceito antigo, né? Além disso, o livro segue muito as filosofias de Platão e, por consequência, de Sócrates, né? Então, do universo ideal, né? Do universo ideal, universo material. Então, parece que eles beberam muito das correntes de filosofia grega também. Não há nada de errado, como eu já falei, em você renovar esses conceitos e tal. Eles têm uma certa rixa com o espiritismo, com o kardexismo, tanto que na própria introdução do livro eles colocam que eles não são uma corrente de espiritismo, que o espiritismo ele não favorece a razão. E eles têm um certo grau de razão, porque as religiões elas não visam dialogar com a razão, né? Elas visam dialogar com o espírito, elas visam dialogar com a emoção, né? Então, essas correntes religiosas, elas falam muito mais a emoção do que a razão, né? Então, eles têm certa razão, até parece ser um pleonasmo e tal, mas não, eles têm até certa razão de dizer que o espiritismo não pode dar explicações científicas para certos fenômenos, especialmente porque o espiritismo, como religião estruturada no Brasil, não se propõe a isso, né? Nunca se propôs a isso, tá? O que acontece é o seguinte: na época que foi lançado o livro, o espiritismo estava em franca ascensão, né? Especialmente na classe média. Então era uma corrente muito popular na época. Então eu creio que é por isso que eles têm essa abordagem de antagonismo com o espiritismo, para se contrapor, para dizer que eles não são uma corrente espiritualista ou espírita. E aí que eu acho que mora um grande problema, porque tudo bem, né, você querer fortalecer seu lado racional, mas a gente não pode esquecer que o ser humano ele é composto de instintos, que é a parte biológica, e da parte emocional. E eu, como um luciferiano, acredito que não é possível suplantar, pelo menos no atual estágio da humanidade, não é possível suplantar a parte instintiva biológica e a parte emocional. Tá? Eu acho que, pelos meus estudos, pelo que eu vejo, eu acredito que não seja possível você fazer isso, né? Fazer isso seria você abrir mão da sua própria humanidade, porque a humanidade é composta também desses lados instintivos e emocionais. Eu acho que você pode fazer um esforço grande para controlar certos instintos,
controlar certas emoções, mas você nunca vai conseguir suplantá-los, tá? Porque a gente não consegue, nós somos animais também. E a nossa parte animal sempre vai falar, enquanto nós estivermos no plano físico, nós sempre seremos em parte também animais, né? Então eu acredito que se você suplantar esses aspectos em prol de uma racionalidade, não vai dar certo, né? Mas eu posso estar errado, pode ser que vocês consigam um universo puramente racional, vocês consigam voltar para o universo racional ou sei lá, transformar esse universo num universo puramente racional, mas eu acredito que não, porque nós vivemos com outros seres em outras escalas evolutivas e que estão convivendo com a gente e a gente faz parte de um sistema maior, né? Então, nós, apesar de alguns humanos acharem que nós somos os escolhidos do planeta, que nós somos o suprassumo da evolução, eu não vejo assim. Eu vejo que nós somos apenas mais uma parte de uma grande máquina, de uma grande ferramenta que está funcionando, e esse lado instintivo e biológico faz parte disso. E o emocional também faz parte disso. Então eu acredito que esse universo racional é uma utopia, tá? É, o interessante é que mesmo eles tendo uma abordagem racional e científica, muitos deles, com essa escrita que sempre me propõe, né, me converter a cultura racional e tal, eles não agem racionalmente, né? Eles agem mais como neopentecostais aí querendo converter as pessoas e querendo é, crescer seu séquito de adeptos, né? Fazem proselitismo e tal. E eu acho que isso não é uma tática, não é uma estratégia muito racional. Eu acho que conta muito mais a emoção nessas horas do que o racional. Por isso eu acho que pelo menos as pessoas que me chegam aqui pelo YouTube da cultura racional estão muito longe daquilo que pregam. Mas enfim, não estou querendo estabelecer críticas, é só um comentário para vocês mesmos pensarem, né? Será que é esse o caminho para a racionalização do universo? Não sei, tá? Mas eu acredito que talvez existam outras coisas. Interessante que eles fazem muito link com a ciência e tal. Acho interessante isso. Eu acho que a espiritualidade ela tem que se calcar bastante na ciência, apesar de eles não quererem que fale que é espiritualidade, mas eles se comportam como qualquer outro grupo espiritual ou religioso. Na prática, eles se comportam igual, da mesma maneira do que um grupo da nova ordem, qualquer grupo de nova era que você vai ver, eles se comportam da mesma maneira, né? Então a gente vê que eles não estão tão acima da cadeia evolutiva quanto eles gostariam que estivesse. Mas é só um comentário solto, tá bom? Então é isso aí, essa foi as minhas primeiras impressões do livro Universo Desencanto da Cultura Racional. Eu estou em outros estudos, então eu não posso me focar plenamente em ler esse livro e trazer para vocês cada detalhe do livro, porque nós estamos aí trabalhando e evoluindo em outras vertentes, tá? E não tem por que eu parar um projeto que está em andamento para começar outro, né? Então, mas no futuro talvez eu volte a falar mais desse livro aí. Conforme eu for lendo, outras impressões vão surgindo, eu vou dando o feedback para quem se interessa por isso, tá bom? Então, quinta-feira agora nós vamos ter a nossa reunião, uma live exclusiva para os membros. Se você quiser participar da live, deixar perguntas, tal, clique no botão Seja Membro. Você também pode entrar para a Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, o link vai estar aí na descrição. Tá? É um grupo de estudos onde atualmente nós estamos estudando aí a vertente do Michael Ford de luciferianismo, mas a gente não se restringe só ao luciferianismo. Então já estudamos Goécia, já estudamos Kabbalah, e a gente vai estudando aí conforme
predileção dos membros, tá bom? Então é isso aí, sou Ricardo Tchaikovsky, força Ion.